Faz muito tempo que não falei português, então, por favor, se tiver problema, só posso talvez falar inglês. Vamos ver. O meu problema é que eu não sei exatamente o que vocês já estudaram. O Wellington me falou que ele já explicou dualidade de Poincaré e explicou também a forma de Cunet. Foi? Então, a minha ideia era explicar para vocês um teorema importante de topologia algébrica, que é o teorema de ponto fixo de Lefschetz. É um teorema muito importante que também tem aplicações bem interessantes. E vamos usar a dualidade de Poincaré e também a forma de Cunet. E depois eu vou tentar dar um exemplo de aplicação nos sistemas dinâmicos. O problema é o seguinte: temos, digamos, uma variedade V, compacta, conexa, orientada e uma aplicação F que podia ser contínua, digamos, diferenciável, V em V. E o nosso problema vai ser de contar o número de pontos fixos. Isso seria a ideia melhor. Será que eu posso contar o número de pontos fixos de F de um ponto de vista homológico? Então, a ideia é a seguinte. Eu vou... se tiver um ponto fixo X, eu vou associar o índice de F no ponto X. Vocês sabem o que é isso? Sabem? Então, isso aqui é como se fosse um total de número de pontos fixos de F, só que este índice não é sempre igual a 1. Às vezes pode ser igual a -1 ou -2, ou não é exatamente o número de pontos fixos, mas dá uma indicação sobre os pontos fixos. E o teorema vai dizer que esse número total de pontos fixos da F, na verdade, não depende de F, só depende da maneira em que a F age na homologia. O teorema é o seguinte: esse número é igual à soma de I igual a 0 a N, N é a dimensão de V, de -1 potência I, e aqui vou escrever o traço da ação da aplicação F como uma aplicação linear no HI de V, HI de V. Para todas as dimensões I indo de 0 até N, eu posso olhar a ação da aplicação F na homologia dela, de DV. É uma matriz, uma aplicação linear, e uma aplicação linear tem um traço. O traço, vocês sabem, de uma matriz é simplesmente a soma dos coeficientes na diagonal. E esse traço, faço a soma delas com um mais, menos, mais, menos, mais, menos. E o teorema de Lefschetz diz que eu posso calcular o número total de pontos fixos de uma aplicação. Claro que não é realmente o número de pontos fixos, porque tem aquele índice, mas esse número de pontos fixos é igual a uma coisa que eu posso calcular só conhecendo a ação da F na homologia. Tá bom?
Vamos ver alguns exemplos primeiro. Exemplo muito simples. Vamos supor, por exemplo, que F é homotópica a identidade. Nesse caso é muito simples, né? Se você tem uma aplicação homotópica à identidade, claro que a aplicação F estrela induzida na homologia ou na cohomologia é a identidade. A identidade é uma matriz muito simples, com zeros todos os lugares, só que tem um na diagonal. A soma dos uns na diagonal é simplesmente igual à dimensão do espaço vetorial. Então, no caso particular em que F é homotópico à identidade, essa coisa aqui é nada mais, nada menos que a dimensão do HI. Então, eu tenho assim, que nesse caso, a soma dos índices dos pontos X é simplesmente igual à dimensão do H0 menos dimensão do H1 mais dimensão H2, etc, etc. Dimensão do HN. Eu não sei se vocês já encontraram isto. Isso se chama a característica de Euler-Poincaré da variedade. Já viram? Não? Essa aqui, assim, que de V é a característica de Euler. Então, por exemplo, se Q de V não é zero, se F de V em V homotópico à identidade, então, como o lado direito não é zero, o lado esquerdo também tem que ser não zero. Isso significa que tem que ter pelo menos um ponto fixo. Então, F tem pelo menos um ponto fixo. Exemplo do exemplo do exemplo. Por exemplo, a variedade V, uma esfera S2, Q de V vai ser igual à dimensão do H0. H0 de S2 tem dimensão 1, menos a dimensão do H1, não tem, mais dimensão do H2, que é 1. Igual a 2. Então, temos o teorema bonito que qualquer aplicação contínua ou diferenciável da esfera S2 em si mesmo, homotópica à identidade, tem um ponto fixo. Se a aplicação não for homotópica à identidade, pode ter exemplos onde não tem pontos fixos. Qual é o exemplo mais simples de aplicação da esfera S2 em si mesmo que não tem ponto fixo? Antípoda, né? Então vamos olhar, por exemplo, a aplicação F de x igual a menos x. Ela não tem ponto fixo. Não tem ponto fixo, e vamos checar o teorema de Lefschetz nesse caso. Do lado esquerdo não tem nada, nenhum ponto fixo, isso vai dar zero,
E vamos ver o que acontece com o traço aqui. Então, H0 da esfera EC2 é R, H1 da esfera EC2 é R, é zero, desculpa, H2 de EC2 é R. Então, vamos ver o que acontece com F estrela com este F. Bom, H0 não tem dificuldade, não? A F estrela, neste caso, vai dar a identidade. O traço da identidade é 1. Aqui 0, 0. Não? O traço de 0 é 0. Não? E aqui o que acontece? O H2 de S2 tem dimensão 1, mas você sabe que tem dimensão 1 porque a esfera S2 é orientável. O gerador deste R é o gerador da orientação da esfera S2. E acontece que a aplicação antípoda leva a orientação da esfera S2 no oposto da orientação. Quer dizer que esta aplicação F estrela neste R, na verdade, é menos identidade. Qual é o traço de menos identidade? No caso de dimensão 1, uma matriz 1 por 1, com 1 menos 1, o traço é menos 1. Quando eu faço a conta, 1 menos 0 mais menos 1 dá 0. Ainda bem, os dois lados são iguais. Tá bom? Agora eu vou dar um exemplo um pouco mais sofisticado. Vamos considerar uma aplicação que nós gostamos muito, o sistema dinâmico. O exemplo mais simples de um diffeomorfismo que a gente chama de diffeomorfismo de Anosov. É muito simples nesse caso. Eu vou considerar a aplicação do R2 em L2 simplesmente xy dá 2x mais y, x mais y. É uma aplicação linear no plano. No plano que leva R2 em R2, que na verdade é a aplicação dada por uma matriz 2, 1, 1, 1. Cada ponto x, y é levado por essa matriz 2x mais y, x mais y. Agora, a observação é muito simples, é que quando x e y são inteiros, esta aqui também são inteiros. Em outras palavras, os pontos inteiros no plano, quer dizer Z2, também é levado no Z2. Esta é a aplicação linear, que vai do R2 no R2, vai, na verdade, do R2 no R2, levando os pontos inteiros nos pontos inteiros. Consequentemente, se eu considerar o quociente R2 módulo Z2, que é o toro de dimensão 2, que eu vou chamar de V, que vai ser a minha variedade, tem uma aplicação linear, chamada de A como Anosov, que vai do R2 módulo Z2 no R2 módulo Z2. Agora, pergunta, será que é claro ou não que esta aplicação A é um diffeomorfismo? Eu tenho que saber se é bijetivo. E a resposta é sim, porque eu posso calcular o inverso dela. O inverso dela é claramente dado pelo inverso desta matriz.
E o inverso desta matriz é... Como que eu faço o inverso de uma matriz? 2 por 2. Como que faz? Então, esqueci também, hein? Eu me lembro de uma coisa que tem que mudar o sinal de 2 e permutar os dois outros. Hein? E na frente tem que botar, e mais importante de tudo, que aqui tem que botar o inverso do determinante. Então, na verdade, dá... É isso? É isso. Agora, a coisa importantíssima é esse determinante. Que se eu tiver escolhido qualquer matriz inteira, não tem nenhuma razão que o determinante seja 1. Mas aqui é 1, porque 2 vezes 1 menos 1. É por isso que é importante que aqui não tem. Se tivesse 1 sobre 17, por exemplo, o inverso não levaria os pontos inteiros nos pontos inteiros. Eu tive sorte, na verdade eu escolhi por isso, não? Eu tive sorte que o inverso dessa matriz inteira também permanece inteiro. Tudo bem. Então, acabou. Né? O inverso desse diffeomorfismo é simplesmente dado por a matriz B igual a isto. Tudo bem, então temos um diffeomorfismo de uma variedade compacta R2 módulo Z2. E a pergunta é, será que eu posso calcular o número de Lefschetz desta transformação? Esse é um toro bidimensional. V, na verdade, é um toro de dimensão 2, que na verdade S1, produto S1. Então, eu posso calcular o H0, o H1, o H2. Bom, o mais simples, o H0, que vai ser R, porque é uma variedade conexa. O H2 também R. Por quê? Porque é uma variedade orientada, compacta orientável. Né? Sabe que o H maximal de uma variedade compacta orientada é sempre R. E por que orientável? Porque simplesmente essa aplicação aqui preserva a orientação. E o H1, bom, eu digo que é R2. Bom, tem várias maneiras de fazer isso. A maneira mais simples seria simplesmente dizer que esta variedade é um produto de dois círculos. Então eu posso usar o produto a fórmula de Kunet. A fórmula de Kunet vai dizer que o H1 de S1 vezes S1, e o H1 daqui vezes H0 aqui, mais H0 daqui vezes H1 daqui, da dimensão 2. Tudo bem. Agora vamos olhar a ação desta matriz nesta cohomologia. Como é que vai ser a estrela? Eu tenho 3 aplicações que estudar. No nível do H0, no nível do H2, do H1 e no nível do H2. O mais simples vai ser aqui no H0. H0 é R, a aplicação aqui vai ser identidade. Traço 1. O traço da identidade de R. Aqui, mesma coisa.
A aplicação do R no R vai ser também identidade, por uma razão um pouco mais sofisticada. Né? Identidade aqui, porque a aplicação A preserva a orientação. Se reversar a orientação, seria menos identidade. Mas no caso é identidade. Né? Traço 1. Agora, como que a ação no H1? Bom, é bastante simples, né? Porque, na verdade, a minha aplicação é nada mais que uma aplicação linear. Então, a aplicação induzida pela aplicação linear vai ser esta aplicação linear. Em outras palavras, o A estrela, no caso, vai ser simplesmente 2, 1, 1, 1. Traço 3. 2 mais 1. Consequentemente, o número dado pelo teorema de Lefschetz vai ser 1 menos 3 mais 1. Dá 2 menos 3 dá menos 1. Isto vai significar que tem pelo menos um ponto fixo e que, na verdade, a soma de todos os índices, de todos os pontos fixos, dá menos 1. Será que vocês veem um ponto fixo? Tem um ponto fixo óbvio, né? Que é o 0, 0. Né? O ponto 0, 0 elevado no 0, 0. Será que tem outros pontos fixos? Bom, não está muito claro. Vamos ver isso. Hein? Vamos procurar um ponto fixo. Um ponto fixo seria um ponto xy, tal que 2x mais y é igual a x, módulo os inteiros. Módulo algum inteiro n. E x mais y seria igual a y mais π. P. N e P são inteiros. Então são duas equações muito simples, não posso simplificar. Tuc, tuc. Significa que x é igual a P, que em outras palavras, módulo os inteiros, x é igual a 0. X é igual a 0, módulo z. E uma vez que x é igual a 0, isso dá y igual a 0, módulo os inteiros. Em outras palavras, a fórmula do Lefschetz está indo bem. Essa aqui igual a menos 1 funciona bem porque tem um ponto fixo só. E esse ponto fixo tem índice menos 1. Então temos aqui menos 1, um ponto fixo, e aqui temos 1 menos 3 mais 1. Ok. Agora, vamos fazer uma conta um pouco mais complicada. Em vez de olhar por pontos fixos, vamos considerar os pontos periódicos. Quer dizer, em vez de olhar A, vamos olhar a potência n. A potência n vai do toro bidimensional no toro bidimensional. E aqui vai ser a matriz 2, 1, 1, 1, potência n. Eu quero calcular agora o número de Lefschetz. A ação no H0 vai permanecer a mesma, identidade. Também a ação no H2, identidade. E aqui, o que vai acontecer no H1? A potência n. Agora eu vou ter que calcular
traço de 2, 1, 1, 1, potência n. Bom, vamos fazer a conta. Como que eu posso calcular o traço da potência n de uma matriz? E eu vou mostrar para você que esse traço vai para o infinito quando n vai para o infinito. Vamos fazer a conta. A matriz 2, 1, 1, 1 tem dois autovalores. Os autovalores são as raízes de polinômio característico. Polinômio característico é determinante 2, 1, 1, 1 menos lambda vezes identidade. Isso dá determinante 2 menos lambda, 1 menos lambda, dá 2 menos lambda, 1 menos lambda, menos 1, dá lambda 2 menos 3 lambda mais 1, se não me engano. Significa que tem duas raízes, 3 mais ou menos raiz quadrada de 9 menos 4, 5 sobre 2. Ok. O produto das duas raízes é igual a 1. Uma das duas raízes é maior que 1. Outra raiz é menor que 1. Agora, o que eu posso dizer do traço de uma matriz? Vocês sabem que o traço de uma matriz é nada mais que a soma dos autovalores. Bom, aqui é muito simples, né? Tenho dois autovalores, se eu fizer a soma, dá 3, que eu já sabia. Agora, o que vai ser o traço de A potência n? O traço de A potência n vai ser a soma dos dois autovalores de A potência n. Agora, os autovalores de A potência n são as potências dos autovalores de n, de A. Outras palavras, o traço de A potência n vai ser 3 mais raiz de 5 sobre 2 potência n, mais 3 menos raiz de 5 dividido por 2 potência n. Agora, este aqui é um número menor que 1. Vai para 0 quando n vai para mais infinito. Mas este aqui é um número maior que 1. Consequentemente, o crescimento deste número, quando n vai para o infinito, é um crescimento exponencial. Então, esse aqui vai para o infinito, traço de A potência n, converge no infinito muito rapidamente quando n vai para o infinito. Então, olhando o teorema de Lefschetz, nesse caso, isso vai dar o seguinte resultado. Botando aqui f é igual a A potência n, eu vou ter aqui a soma dos índices dos pontos fixos é equivalente quando n vai para o infinito Está vendo? O teorema de Lefschetz vai me dizer, sem complicação, vai me dizer que o número de pontos periódicos de A potência n vai crescer para o infinito. Rapidamente. A dificuldade é que, por enquanto, eu não sei que esses índices são iguais a mais ou menos 1.
mais ou menos 1. Talvez são maiores. Vamos falar disso depois. Então, esse exemplo mostra que se a aplicação F é muito complicada ao nível da homologia, então, quando eu vou trocar F por F potência N, ou K, desculpa, o N é a dimensão, né? Vai sair que necessariamente vai ter muitos pontos periódicos. Isso é a coisa que você tem que lembrar. Uma aplicação complicada homologicamente, no sentido que os traços das aplicações lineares induzidas na cohomologia são grandes. Essa aplicação complicada vai ter que ter um monte de pontos periódicos. Pontos periódicos são pontos que o pessoal do sistema dinâmico adora. Pontos periódicos. Ok. Então eu vou tentar demonstrar o teorema de Lefschetz. Na verdade, eu não sei se vou conseguir, não sei se vai dar tempo, não? Mas você vai ver, é bastante interessante. Não? Eu vou começar com uma coisa muito simples. Temos a nossa variedade de dimensão n, V. Dimensão n. Eu vou olhar o produto V vezes V. V vezes V é uma variedade de dimensão 2n. E dentro desta variedade tem uma subvariedade óbvia, que é a diagonal, chamada delta. Delta esta é uma subvariedade de dimensão n na variedade de dimensão 2n, V vezes V. Então, a minha primeira pergunta vai ser: eu conheço, pelo teorema de Kunet, eu conheço a cohomologia de V vezes V. Eu sei que essa cohomologia é nada mais que o produto tensorial da cohomologia de V com a cohomologia de V. Agora, delta é uma variedade de dimensão n dentro de uma variedade de dimensão 2n. Portanto, delta define uma classe de homologia no Hn de V vezes V. Eu posso pensar no delta como sendo um ciclo homológico de dimensão n dentro da V vezes V. Por dualidade de Poincaré, eu posso pensar nesta classe de homologia também como uma classe de Hn cohomologia no V vezes V. Então temos um problema muito simples, não? A diagonal define uma classe do Hn. O Hn, sabemos o que é. Sabemos, pelo teorema de Kunet, que o Hn de V vezes V é nada mais que H0 de V tensor H1, Hn menos 1 de V mais H1 de V tensor Hn menos 1 de V mais etc. mais Hn menos 1 de V tensor H1 de V mais
Hn de V, tensor H0 de V. O teorema de Kunet diz que o grupo de cohomologia Hn de V vezes V é a soma dessas componentes. É isso que diz o teorema de Kunet. Dentro desta coisa eu tenho o delta. E a primeira dificuldade vai ser S delta. Quem é? S delta, um elemento desta imensa soma, deve estar em algum lugar. Então, eu deveria ser capaz de dizer delta, esta diagonal cohomológica, na verdade, eu vou escrever as coordenadas do delta nesta decomposição do Kunet. Então, nosso primeiro trabalho vai ser entender quem é delta nessas coordenadas. Daqui a pouco vou dar uma fórmula. Uma fórmula que vai dizer delta é igual a isto. Mas antes disto, eu queria explicar para vocês por que é interessante entender delta. Olha só. Delta é a diagonal. Agora tem outro ciclo mais ou menos óbvio, que vai ser F delta é o conjunto dos pares x, f de x, onde x pertence a V. Essa também é uma subvariedade de V vezes V. Também de dimensão n. Então, no produto V vezes V, eu tenho duas subvariedades. A diagonal, que não depende de ninguém, e F delta, aquelas subvariedades. A interseção das duas subvariedades são aqueles pontos aqui que pertencem aos dois. Mas a interseção dos dois, dá para ver, um ponto pertence a delta se x igual a epsilon. Isso significa que a interseção é simplesmente os pontos fixos. Então, na verdade, entender os pontos fixos de uma transformação F é nada mais, nada menos que entender a interseção de dois ciclos numa variedade. Eu tenho uma variedade de dimensão 2n, que no caso é nada mais que V vezes V. Dentro desta variedade eu tenho dois ciclos, cada um de dimensão n. O primeiro ciclo é a diagonal, o segundo ciclo é F delta. E o meu papel é simplesmente intersectar os dois ciclos e contar o número de pontos de interseção. Por isso, se eu for capaz de entender a classe de cohomologia de delta, se eu for capaz também de entender a classe de cohomologia de F delta, aí vai ser uma conta muito simples, uma conta cohomológica de calcular a interseção nessas coordenadas. E vai sair o teorema de Lefschetz desse jeito. Tá bom? Então, o nosso propósito tem duas partes, né? Entender, dentro do teorema de Kunet, das coordenadas dadas por Kunet, entender aonde fica a diagonal. 2, vamos entender aonde fica F delta. E depois vamos simplesmente calcular o produto da interseção dos dois. E o produto vai dar
o teorema de Lefschetz. Bom, então eu vou explicar isto. Você vai ver, é um pouco de álgebra, mas não é muito difícil. Né? É impossível fazer topologia algébrica sem álgebra, né? Em algum momento tem que fazer um pouco de álgebra. Não gostamos de álgebra, mas de vez em quando é necessário. Né? Olha só, eu vou considerar um pedaço de QNet. O pedaço aqui vai ser HP de V tensor Hn menos P de V. Algum pedaço aqui. HP de V tensor Hn menos P de V. Olha só, é uma coisa interessante, né? Porque os dois pedaços aqui, cada um é o dual do outro, usando Poincaré. Poincaré diz que o dual do HP é o Hn menos P, e o dual dessa coisa é o dual desta coisa. Então, na verdade, estamos num espaço vetorial e tensor e linha, o dual dele. E eu digo que eu vou dizer? Que cada vez que temos um espaço vetorial, qualquer, cada vez que eu considerar o produto tensorial desse espaço vetorial com o dual dele, nesse produto tensorial existe um elemento canônico, lambda. Eu vou explicar. Eu vou explicar primeiro com fórmulas e depois mais sofisticado. A maneira mais simples de fazer é a seguinte: eu vou escolher uma base de E. E1, E2, EK, uma base do espaço vetorial E. Então, cada vez que eu tenho uma base de um espaço vetorial, eu tenho uma base canônica do espaço vetorial dual, F1, F2, Fk. Essa base do dual é definida da seguinte forma: Fi é o elemento do dual, então eu tenho que dizer o que a forma linear Fi vale em cada EI. Então eu vou definir Fi assim. Igual a zero se I for diferente de J, igual a 1 se I for igual a J. Cada vez que eu tenho um espaço vetorial, canonicamente eu tenho uma base do espaço vetorial dual. Tudo bem. Então, eu vou fazer a seguinte: eu vou considerar a soma de EI tensor Fi. Esse é um elemento de E tensor e linha. E a verdade, o exercício de álgebra, é que esse elemento de E tensor e linha não depende da escolha da base E1 e K. Independente da escolha de E1, E2, EK. Outras palavras, dado qualquer espaço vetorial, no produto tensorial desse espaço vetorial com o dual dele, existe um elemento canônico, lambda. Bom, parece um pouco um milagre. Vou dar uma solução, uma definição mais intrínseca. É a seguinte:
Na verdade, é muito simples, né? O que é um elemento de E, tensor e linha? Eu digo que esse espaço vetorial não é nada mais, nada menos que as aplicações lineares do E em si mesmo. Esse isomorfismo canônico. Exercício. Agora, nas aplicações lineares de um espaço vetorial em si mesmo, existe um elemento chamado identidade. Canônico também. Este elemento identidade, se eu olhar nele deste lado, vai ser o meu lambda. Tudo bem. Então, eu acabo de explicar, usando álgebra, que cada vez que eu tenho um produto de um espaço vetorial com dual dele, como por exemplo este, sai naturalmente, dentro do espaço, algum elemento lambda. Eu vou chamar de lambda P este elemento. Então vem o teorema de Lefschetz, é o seguinte. Versão algébrica. Teorema. Delta, na verdade, é nada mais que isto. Está vendo? O teorema de Kunet vai dar uma decomposição da cohomologia de dimensão n do produto em pedaços. Cada pedaço, na verdade, é um produto tensorial do espaço com dual. Cada pedaço contém um elemento canônico e o teorema de Lefschetz, versão pouco abstracta, diz que a soma destes elementos canônicos com um bom sinal é o delta. Agora, vamos tentar deduzir desse teorema abstracto o teorema concreto do teorema de Lefschetz. Eu vou fazer assim. Eu vou escolher uma base vamos dizer assim, HP de V R e vou escolher uma base. A base vai ser ômega 1, ômega 2, ômega B, P, uma base. Outras palavras, eu vou escolher formas fechadas, são formas diferenciais fechadas, de grau P,
que geram o HP de V. Aqui eu escrevi B de P, porque B de P vai ser a dimensão do HP. B de P, a notação vem do número de Betti. Chama-se o número de Betti. Número de Betti. Em geral, a dimensão do HP de uma variedade é chamada de o pésimo número de Betti. Tudo bem, então para cada... Ok. Certo. Ok. Por dualidade de Poincaré, eu sei que cada vez que eu tenho HP, eu tenho dualmente uma base do Hn menos P. Em outras palavras, se eu considerar Q é igual a N menos P, B de Q é igual a B de P, os dois espaços de dimensão complementar são duais, portanto tem a mesma dimensão, tem o mesmo número de Betti, e as duas bases, ômega 1P, ômega 2P, ômega BP, P, e ômega Q1, ômega Q2, ômega Q, B de Q, mas B de Q igual a B de P. Essas duas bases são duais, que significa que se eu calcular o produto na cohomologia de ômega P e ômega QJ, isto é igual a delta IJ. Mais uma vez, esta aqui é uma forma diferencial de grau P, portanto, define o elemento HP, esta aqui define o elemento do HQ, e esta aplicação é a aplicação de produto de interseção, que sabemos que é uma aplicação, é uma dualidade. Não? Então, é isso. Ok. Usando essa terminologia, essas notações, eu posso escrever delta. Delta, já falei, é a soma dos lambda P. Soma com sinais. Então, delta é soma de menos 1 I, P, P igual a 0 N, do lambda P. O lambda P, já falei para você, o lambda P é simplesmente escolher uma base no HP e multiplicar pela base do dual. Então, essa aqui é simplesmente soma ômega P I igual a 0 a 1 a BP, multiplicar ômega I Q N menos P. Não, atenção. É isso o delta. É uma soma, dimensão por dimensão, pedaço do QNet por pedaço do QNet. Em cada pedaço do QNet eu tenho este elemento. Agora, como é que eu vou calcular F delta?
Olha só, delta, eu já falei, é a diagonal. F delta é o conjunto dos x, f de x. Em outras palavras, f delta é a imagem do delta por uma transformação de v vezes v em si mesmo. Essa transformação leva ao ponto xy no ponto x, f de x. Se eu levar a diagonal por essa transformação, a imagem da diagonal é simplesmente f delta. Então, se eu já calculei a classe de cohomologia de delta, de diagonal. Agora eu tenho que calcular a classe de cohomologia de f delta. É muito simples. Eu vou simplesmente considerar a imagem de delta por f. F é uma transformação que não toca a primeira coordenada e simplesmente modifica a segunda coordenada. Consequentemente, eu vou pegar essa fórmula complicada, eu não vou mexer na primeira coordenada e eu vou mexer na segunda coordenada. Tudo bem? Então isso vai dar que f delta é nada mais que soma menos um p, soma primeira coordenada não faço nada, na segunda coordenada eu tenho que transformar a forma ômega i pela f. Então vou escrever f estrela de ômega i. Essa f estrela é uma aplicação linear. É a aplicação induzida pela f na cohomologia. Essa aplicação induzida pela f na cohomologia de grau Q. Bom? Ainda tenho uma coisa que fazer. Calcular a interseção dos dois. Esta interseção vai dar os pontos fixos. Então, eu tenho uma fórmula complicada, outra fórmula complicada, vou multiplicar os dois. E a multiplicação vai dar o resultado. Então, temos que multiplicar isto vezes isto. Bom, temos muita sorte porque quando vamos multiplicar coisas, frequentemente vai dar zero. Alguns poucos elementos vão não ser zero. Vamos ver. Olha, esta aqui é uma soma de elementos nos pedaços de Counet. Cada soma aqui pertence ao primeiro pedaço, ao segundo pedaço, ao terceiro pedaço, etc. Também aqui. F delta também é uma soma análoga. Agora, quando eu multiplico um negócio desse com um negócio desse, eu vou ter um monte de elementos. Mas eu digo que quase sempre dá zero. A única possibilidade de multiplicar um negócio aqui com um negócio aqui que não dá zero é multiplicar dois elementos no mesmo nível. O que eu falei?
em níveis complementares. Vamos ver. Aqui o elemento típico é HP de V tensor H n menos P de V. Se eu multiplicar por outro elemento no H, P' de V, tensor H n menos linha de V, esta multiplicação do negócio aqui com o negócio aqui dá sempre zero, a menos que P menos P' é igual a N, e N menos P mais N menos P' é igual a N. Se esta aqui mais esta aqui dá N e também aqui, a multiplicação é simplesmente dualidade de Poincaré vezes dualidade de Poincaré. Todos os outros casos dá zero. Bom, isso vai dizer que quando eu vou multiplicar todas essas coisas, quase tudo dá zero. As únicas coisas que não são zero são quando eu vou multiplicar o pésimo elemento aqui com n menos pésimo aqui. A segunda sorte que eu tenho é que os ômegas têm multiplicação muito simples. Se eu multiplicar dois ômegas com índices diferentes, dá zero. Se eu multiplicar elementos, dois ômegas com o mesmo índice, dá 1. Então, tudo isso vai fazer que o resultado desta conta é fácil. Não sei se vou conseguir fazer isso no quadro negro, mas eu digo o seguinte: resultado. Delta vezes F delta é igual a soma menos um potência P traço de F estrela no HP. Em outras palavras, sai o número de Lefschetz. Na verdade, eu não sei se vou conseguir. Bom, já é bastante complicado assim, né? Tem duas possibilidades. Pode ser um exercício para vocês, porque na verdade não é complicado, não, porque vocês com isso aqui vocês conhecem completamente a tabuada de multiplicação, né? E você sabe exatamente o que dá o resultado da multiplicação de uma forma aqui com uma forma aqui. E você vai ver que quando eu vou multiplicar um ômega j, ômega i com um f estrela aqui, a única coisa que vai ser importante é a componente do f estrela de ômega j na iésima linha. Em outras palavras, você vai contar os elementos na diagonal. Na verdade, não é complicado, mas é um pouco chato. E vou dar uma referência, talvez. Eu prometo que qualquer livro de topologia algébrica que fala disto, quase todo o livro é quase impossível de entender. Não? Realmente é uma coisa que parece complicada e não é tão complicado assim. Não? Tem um livro que eu gosto que fala disto de um ponto de vista mais razoável que os outros livros, é o livro do Godbillon. É um livro em francês, chama-se Topologie algébrique. E, na verdade, é um livro bom para vocês porque tem
tudo que você já estudou, dualidade de Poincaré, teorema de Kunet, muitos exemplos, exatamente no mesmo espírito que esse curso. Quer dizer, está sempre falando de variedades diferenciáveis, teorema de Durham. É um livro bom. E no último capítulo tem essa conta. Ok. Agora eu queria, e também não vou ter tempo, eu quero enunciar um teorema que eu acho interessante. Aula 1h30, não? Que eu acho interessante. É um teorema de Sullivan e Shub. Shub, Sullivan. Uh, 1974. Publicado em Topology. É um artigo muito bonito, faz 2 páginas só. Eu pensava que podia explicar tudo, mas não vai dar tempo. Mas realmente vocês podem ler esse artigo, é muito elementar. É o seguinte problema. Você vai considerar uma aplicação de um, digamos, F, de um aberto no Rn, contendo 0, no mesmo aberto, e você vai supor que f de 0 igual a 0, em outras palavras que o ponto 0 é um ponto fixo, e você vai supor isolado. 0, um ponto fixo isolado. Então, nesse caso, vocês sabem que podemos definir o índice da aplicação f no ponto 0 que é um certo inteiro. Agora, se o AF fixa o ponto 0, também f potência n também fixa 0. Então, podemos também calcular o índice de f potência k no ponto 0, outro inteiro. A priori, o índice de f potência k depende de k. E a pergunta é de saber se depende muito ou não depende muito de k. O teorema é o seguinte, teorema, se f for de classe C1, diferenciável de classe C1, então a aplicação K dá índice de FK em 0 é limitada. Eu vou dar um corolário disto e dar algumas ideias sobre isto. E dar um contra-exemplo quando a aplicação não é C1.
Exemplo. Seja F da esfera S2 na esfera S2, C1 de grau 2. Eu digo que isto implica que F tem um número infinito de pontos periódicos. Demonstração, vamos usar o teorema de Lefschetz. O teorema de Lefschetz vai dizer que a soma dos índices de F potência K de X nos pontos é igual a quê? Bom, o traço no nível 0, no H0, o traço no H0 é 1, o traço no H1 não tem H1, 0, mais o traço no H2. Como o grau de F é 2, significa que o traço de F no H2 é 2. Quando eu itero K vezes a transformação, o grau vai ser 2 a la K. Quer dizer que o grau, o traço da aplicação induzida no H2 pela késima potência de K é 2 potência K. Então temos isto, 2 potência K mais 1. Vamos supor, por contradição, que isto tem um número finito de pontos periódicos. Então, do lado direito, teríamos um negócio indo para o infinito, quando K vai para o infinito. E do lado esquerdo, temos uma soma que só pode acontecer nos pontos periódicos. Por contradição, estou supondo que só tem um número finito de pontos periódicos. Então, o único jeito para consertar a fórmula, que vai no infinito à direita, e que tem um número finito de soma à esquerda, seria que os índices iam para o infinito. Mas não é possível por causa do teorema aqui. Os índices são limitados. Os índices sendo limitados, esta soma aqui, sendo por contradição uma soma finita, seria uma soma limitada que não é limitada. Tá bom? Qualquer aplicação C1 de grau 2 de uma esfera S2 tem um número infinito de pontos periódicos. Agora vou dar um contra-exemplo C0. Contra-exemplo, no caso C0. F de classe C0. Eu vou construir uma aplicação da esfera S2. S2 de grau 2 com 2 pontos periódicos, nada mais. 2 pontos periódicos só. É simples.
pego o número complexo Z, igual a ρ e θ, e manda o F por 2ρ e I 2θ. É uma aplicação do plano C em C. O que está acontecendo perto da origem? Ponto fixo, origem. Zero vai no zero. Só o zero é fixo. Porque os pontos que não são zero têm ρ não zero, e você pode ver que é um módulo do número complexo multiplicado por 2. Então, qualquer ponto Z, o módulo dele é multiplicado por 2. Então, não é um ponto fixo. E está acontecendo que o argumento do número complexo é multiplicado por 2. Em outras palavras, se eu considero um círculo ao redor da origem, a imagem dele pela transformação F é outro círculo com um raio 2 vezes maior, mas que gira 2 vezes. Certo? Consequentemente, o índice da F no zero é 2. Quando eu vou ao redor da origem, F vai 2 vezes em torno da origem. E o índice de F potência K é 2 potência K. Porque girando uma vez ao redor da origem, F potência K vai girar 2 potência K vezes em torno da origem. Então, este aqui é um contra-exemplo do teorema de Shub-Sullivan, porque vocês estão vendo que o índice vai para o infinito, não é limitado. Mas também essa aplicação F não é C1. Se eu quiser uma aplicação da esfera EC2 em si mesmo, basta considerar a compactificação da esfera EC2, que é C união infinito, e levar o ponto infinito no ponto infinito. Isso vai dar uma aplicação de grau 2, porque todo ponto diferente de zero e de infinito tem 2 pré-imagens. Então, isso dá uma aplicação de grau 2 da esfera S2 na esfera S2, tal que os únicos pontos periódicos são zero e infinito. Porque os outros pontos não são periódicos, porque cada vez o módulo multiplicado por 2. Então, não são periódicos. Tá certo? Então, essa coisa, por exemplo, não é C1, e não pode ser C1 por causa do Shub-Sullivan. Bom, eu não vou dar a demonstração do Shub-Sullivan, vou dar o início da demonstração. É uma demonstração muito bonita. Funciona assim.
a ideia de Shub-Sullivan seria a seguinte: o índice de F potência K na origem é o grau da identidade menos F potência K. F potência K vai do aberto U em Rn, leva 0 em 0, e a identidade menos FK leva U menos 0 em Rn menos 0. E, portanto, uma aplicação assim tem um grau. Essa é a aplicação, e o grau, por definição, é o índice de F potência K. Então, o Shub-Sullivan estão dizendo assim: vamos escrever uma coisa que não é verdade, mas que é quase verdade. Eu vou escrever assim: tá vendo? Seria verdade se F for uma aplicação linear. Porque aí poderíamos, bem conhecido, não? Eu poderia multiplicar, isso daria F, F2, Fk, menos um telescópio, não? Infelizmente, F não é linear. F é um diffeomorfismo. Mas F, sendo diferenciável, F sendo C1, de uma certa forma, podemos dizer que F é muito parecido com a derivada dele. Essa é a definição de diferenciável. Então, vamos pensar que essa igualdade não é verdade, mas é quase verdade. Se for quase verdade, poderíamos dizer que o grau de Fk menos identidade é igual a mais ou menos o grau de F menos identidade, pelo menos se esta aqui for um diffeomorfismo. Que não tem nenhuma razão de pensar que essa coisa é um diffeomorfismo. Mas se for um diffeomorfismo, teríamos duas aplicações, tal que a primeira é igual à segunda, multiplicado por diffeomorfismo, então teriam o mesmo grau. Isto daria que o índice de Fk no zero é igual a mais ou menos o índice de F em zero. Mas aí fizemos duas hipóteses. Primeira hipótese, que essa coisa é verdade mais ou menos, por causa do C1. E assim, isso aqui é uma coisa que não é difícil consertar. Mas a coisa difícil é que não tem nenhuma razão que esta aqui seja um diffeom. Para ver se é um diffeom, basta calcular a derivada dele na origem. Qual é a derivada disto na origem? A derivada de F, identidade mais F, mais Fk, menos 1, é simplesmente identidade mais a diferencial de F
quadrado então estamos numa boa posição cada vez que essa matriz é inversível. Agora, os autovalores desta soma são muito simples. Né? Se ômega, se lambda é autovalor de df, os autovalores de identidade mais df, etc., df k menos 1, são simplesmente 1 mais lambda quadrado, mais lambda k menos 1, e isso é igual a lambda k menos 1, lambda mais 1. Então, é zero cada vez que lambda é uma raiz da unidade. Se lambda for uma raiz da unidade, temos um problema. Temos o problema que esta soma, às vezes, não é invertível. Às vezes, lambda k menos 1 vai dar zero. Então, começa uma conta algébrica que eu gostei muito, que eu não vou explicar. A ideia do Shub-Sullivan é não usar f, mas trocar f por um f potência lambda, potência mu, e onde mu é escolhido depende das raízes da unidades que tenham. O que eu vou fazer? Vou dizer assim. Funciona assim. Olha os autovalores de df. Dentro dos autovalores de df, alguns são raízes da unidade. Cada raiz da unidade tem uma ordem. K1, K2, KL. E considera o menor múltiplo comum de K1, K2, KL. Chama-se μ. Ou como chama? Menor múltiplo comum. E em vez de trabalhar com f, trabalha com f potência mu. E simplifica tudo. Não vou dizer mais. Mas, realmente, eu aconselho a vocês de ler o artigo de Shub-Sullivan, que mostra uma coisa importante que você pode realmente demonstrar teoremas com pouca coisa. Não é uma coisa que não é difícil. Todo mundo pode fazer. Realmente é uma conta muito bonita, que não necessita coisas complicadas, realmente é um negócio fácil. Ok, já está na hora, eu vou fazer um resumo rápido. Tem aquela máquina algébrica um pouco pesada, às vezes chata, né? Que permite calcular a classe de homologia da diagonal de uma variedade dentro do produto V vezes V. Essa fórmula mágica pode ser usada, que cada vez que você tem uma transformação de V em V, você pode usar essa fórmula para calcular a interseção do delta com a imagem dele. A conta se faz completamente algebricamente, não são contas algébricas. O resultado é a soma alternada dos traços. Essa soma alternada dos traços é simplesmente a soma dos índices dos pontos fixos. Agora, eu queria mencionar aquele termo de Shub-Sullivan, porque diz que, na verdade, quando você vai iterar a transformação,
você vai ter também soma de índices, mas os índices permanecem limitados, que frequentemente isso vai implicar que tem que ter um número infinito de pontos periódicos. Por exemplo, nós falamos ao início da aplicação 2.1.1.1 do toro, F, e nós fizemos a conta dos pontos periódicos de F. E nós vimos que a soma dos índices vai para o infinito. Vai para o infinito. Porque a soma dos traços vai para o infinito. Agora, usando o Shub-Sullivan, isto implica que não é possível que só tenha um número finito de pontos periódicos, porque cada um tem uma limitação ao índice. Então, por exemplo, temos que qualquer aplicação no toro, homotópico a 2.1.1.1, tem que ter um número infinito de pontos periódicos. E essa observação é uma observação importante, porque faz muito tempo, nos anos 50, num certo momento, Smale pensou que talvez um diffeomorfismo genérico de uma variedade poderia ser Morse-Smale. Isto teria implicado que, genericamente, um diffeomorfismo tem um número finito de pontos periódicos. Ele contou a conjectura dele a René Thom, e René Thom imediatamente falou: a sua conjectura não pode ser verdade. E não pode ser verdade porque entra em conflito com o teorema de Lefschetz. O Thom sabia que o teorema de Lefschetz força um número infinito de pontos periódicos. E, por isso, Smale teve que cambiar de ponto de vista, começou a inventar o axiom E, etc., a Nosov, blá, 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 que tomando conta a complexidade da aplicação. Bom, então, esse é um exemplo simples que mostra que, frequentemente, uma complexidade homológica força uma complexidade de verdade. Uma aplicação que tem complexidade ao nível da matriz, da ação na homologia, frequentemente tem que ter complexidade no sentido que tem que ter pontos periódicos explicando a homologia. Só isso. Ok. Próxima vez, Wellington.